curte um animezinho de magia, com um dungeon e ainda por cima com um prota brabo, se tu curte vem comigo e segue essa história. A história desse anime acompanha o Will ser forte. Ele é um estudante de uma escola de magia, mas ironicamente ele nasceu sem magia. Logo no começo do primeiro episódio, o Will é chamado por seu professor Eduard para ir à frente de toda a turma e usar um catalisador para conjurar um feitiço de fogo básico, mas o Will não consegue e é humilhado por seu professor na frente de toda a turma. Um aluno então entoa o encantamento e faz a magia. Seu nome é Sion. O professor parabeniza Sion e diz que a magia nesse mundo é tudo e não há espaço para quem não sabe usar magia. Depois da aula, Sion e seus amigos aparecem zoando o nosso prota por ele não conseguir usar magia, mas uma garota chamada Colette aparece e defende o Will. Ele então diz que tem muita sorte de ter uma garota bonita defendendo ele, e ela quase explode de tanta vergonha e manda ele sair dali. Ela reflete que é da nobreza, então não pode perder a compostura por um simples elogio. E passado o alívio cômico, os dois olham para o céu e num corte de cena é revelado um pouquinho da história desse mundo. O narrador nos diz: há muito tempo atrás, ninguém sabia nada sobre o céu, todos estavam presos na escuridão e o mundo era aterrorizado pelos invasores celestiais. Até que 5 magos se juntaram contra eles, expulsando os invasores e lançando um feitiço para selar o céu, trazendo paz ao mundo inteiro. Esses magos ficaram conhecidos como Magia Vender e é um título concedido aos 5 magos mais fortes. Colette se pergunta se a maga de gelo Albisvina está protegendo eles naquele momento. Will diz que sim, então o flashback começa. No flashback mostra o Will e sua amiga Elfaria Albis, que ele chama apenas de Elf, prometendo que se tornariam Magia Venders. O prota revela que sua amiga conseguiu cumprir a promessa, mas ele não. No corte de cena mostra o professor Orkney dando um esporro em Will por ir até o 7º andar da masmorra. Então ele pergunta quantos créditos ele ganhou por matar um certo monstro. O professor explica que o Will objetivamente não poderia se tornar um Magia Vender. Isso porque a pontuação de créditos é inalcançável, porque ele não usa magia, então ele não poderia obter os créditos conseguidos por lançamento de feitiço. Mas o prota disse que tentaria mesmo assim. O professor então resolve dar uma ajudinha, dizendo que tem um monstro no 6º andar que vale 2 créditos, e assim o Will conseguiria passar naquele semestre. Do lado de fora, Sion escuta toda a conversa e decide bolar um plano para se livrar de Will. No caminho para o 6º andar é apresentado o familiar de Will, que se chama Kiki. Ele consegue detectar monstros que estejam por perto, o que acaba ajudando muito na dungeon, já que o Will não pode usar nenhum feitiço para a detecção. Ao mesmo tempo, mostra Sion e seus 2 amigos procurando o monstro para conseguir derrotar antes do protagonista, fazendo ele ser expulso por falta de créditos. De repente, o monstro chega e ataca o grupo de Sion. O Will escuta o grito deles e corre para ajudar. Quando ele chega ao local, ele se depara com um monstro de 10 créditos, o que seria muito estranho, já que um monstro assim deveria estar bem mais fundo na dungeon e não naquele ponto ali. O Will, com medo, reflete se deveria se arriscar para salvar Sion, já que ele é uma pessoa meio ruim para o Will, ele humilhou ele tantas vezes, então não faria sentido arriscar a vida por uma pessoa assim. Mas ele lembra das palavras da Elf, dizendo que ele é gentil e corajoso. Então o prota saca sua espada e corre para ajudar, bloqueando o golpe do monstro. O professor Eduard descobre que Sion foi para o 6º andar e corre para a sala de Orkney para pedir ajuda. Mas o Orkney diz que o Will, apesar de não conseguir usar magia, ele é um irregular. Ele possui um físico muito robusto, tanto quanto a raça dos anões, e que também ele tem muito talento como um espadachim. Após uma luta bem tranquila, o Will derrota o monstro, cortando sua cabeça e salvando Sion, mas ele fica bem frustrado por ser salvo por um sem magia. Então o Will retorna ao seu professor e recebe 10 créditos por derrotar aquele monstro, ficando bem contente por poder continuar na academia de magia. No flashback de 5 anos atrás, mostra o Will com 10 anos sendo revelado nesse flashback que só admitiram ele na escola de magia que a Elf colocou essa condição para que ela aceitasse entrar na escola de magia. E assim que a Elf se tornou a Magia Vender, o Will foi levado para a sala da diretora para ser expulso. Mas antes da expulsão, a maga resolve testar o prota e lança um feitiço de fogo nele, então ele corta toda a magia, deixando a diretora bem impressionada e curiosa, já que o Will se revela um grande guerreiro que quer ser um mago. De volta ao presente, o professor Orkney explica que para se tornar um Magia Vender existem 2 maneiras. A primeira maneira é criar uma nova magia. A segunda é alcançar no mínimo 2.700 créditos para continuar a jornada e ter a possibilidade de escalar a torre. Já no outro momento, eles saem da aula e Colette conversa com o Will sobre o Orkney ser muito gente boa em dar aulas de reforços, ajudando o nosso prota. E no corredor, eles encontram os alunos elogiando Sion, que supostamente teria derrotado aquele monstro de 10 créditos. Mas sabemos que na verdade quem derrotou aquele monstro foi o Will. Enquanto isso, Eduard conversa com a diretora para tentar expulsar o Will a todo custo, mas ela se recusa, já que o prota tem notas perfeitas em tudo. O único problema é que ele é um mago que não sabe usar magia. Então ela reconhece que o professor tem uma certa razão, mas ela não quer expulsar mesmo assim e propõe então que o professor faça um teste final
final que decidirá a aprovação ou a expulsão de Will. Ele e Colette vão para a biblioteca estudar um pouco de história. Ela diz que ele já sabe toda a história, mas o Prota retruca dizendo que está estudando a perspectiva de outras raças, em específico a raça dos anões. Edward aparece de surpresa e convoca o Will para a sala de feitiços. Diz que irá dar uma aula extra, e então propõe um duelo, em que ele terá que acertar o professor ao menos uma única vez. Caso consiga, ele ganhará 5 créditos de magia, mas se não conseguir, será expulso da escola. Enquanto isso, a diretora chama o Orkney para assistir ao teste. E ele diz que esse teste é um absurdo, já que o professor Edward foi o mago mais próximo a se tornar um magia vender, apesar de não ter conseguido, já que ele foi até o topo da torre como um ascendente. Quando iniciada a luta, Edward tem uma tremenda vantagem, lançando seus feitiços sem encantamento e ainda assim com um poder muito superior ao que o Will já conhecia. Ele explica que só usará um feitiço básico para atacar e o escudo mágico para se defender. Então o professor prepara um ataque massivo que atinge o Prota diversas vezes, surrando ele completamente. O Will reflete e lamenta por não estar com a sua espada naquele momento. Então Kiki sai da sala de teste para pedir ajuda a Colette, que entendeu o recado e abriu o armário do Prota. Dentro da sala de teste, Edward conta que 10.000 anões guerreiros foram derrotados por um único mago. Logo, uma espada nunca teria o poder para superar uma varinha. Mas o Prota não tá nem aí e diz que se tornaria um magia vender a todo custo. Então o professor pergunta qual é a sua motivação. O Will responde que sua motivação é estar ao lado de Elf, que se tornou uma magia vender, e dessa forma os dois iriam cumprir as suas promessas, o que dá a entender que agora começará o duelo de verdade. O Prota já logo pensa numa maneira de atravessar o escudo mágico do professor. E no desenrolar da luta, o narrador conta uma história de um anão que era extremamente forte e superou um grande mago. E de volta à luta, o Prota salta acrobaticamente até o teto e utiliza o teto como impulso, indo muito rápido até o chão e desferindo um grande golpe no escudo de Edward, o que rompeu sua defesa mágica. Edward prepara para se defender, lançando um feitiço com a sua varinha, mas o Will, no movimento rápido como um espadachim, acaba parando o golpe bem no pescoço do professor, e o professor acaba reconhecendo sua derrota. Assim como contado na história do Anão Prodígio, só que agora na atualidade, pela primeira vez a espada superou a magia. Então Edward, frustrado, se retira dizendo que o Will ganhou os 5 créditos. Num flashback, mostra a Elf entregando óculos de presente e se despedindo de Will. Ele promete que irá alcançá-la no topo da torre e que logo eles irão ver o pôr do sol juntos. Ela chora e diz que espera ansiosa por esse momento. De volta ao presente, Will e Kiki distribuem jornais pela cidade, mas ele tropeça e deixa cair um jornal. Quando ele pega o jornal, ele acaba lendo sem querer a matéria. Na matéria dizia que Eufaria criou um novo feitiço e também que ela pediu o cumprimento de uma missão. E essa missão consistia em coletar núcleos de gelo de alguns monstros. O Will parece bem agitado e sai correndo até o seu quarto. Quando chega no quarto, ele pede ajuda ao seu colega de quarto, que se chama Host. Ele pede para que Host construa um item mágico para ajudar nessa missão. Num corte de cena, mostra o Prota indo até o quarto andar de uma dungeon e quando chega lá, percebe que muitos alunos estão tentando concluir a missão que foi anunciada no jornal. Entre os alunos, ele encontra Sion, que está limpando vários monstros, então ele decide ir para mais fundo na dungeon para ter a chance de concluir a missão mais rápido. No caminho, ele encontra uma aluna sendo atacada por monstros mais fortes e salva essa garota. Ela fica impressionada por Will usar uma espada e não usar feitiços. Então ele se apresenta e pergunta qual é o nome da garota. Ela se apresenta como Iris. Já de volta à sala de aula, um dos alunos pergunta se a Elf realmente é um talento. E o professor responde que talvez ela seja a maior maga da história, já que ela criou 12 feitiços originais, algo inédito até então. Novamente ocorre um corte de cena, voltando para a dungeon. A garota diz que o Will não tem nenhum talento mágico, mas ela mesmo assim agradece por ele ter a salvado, e o Will pergunta se ela não sente algo negativo por isso. Ela diz que não tem motivos para menosprezar alguém que a salvou, mesmo que essa pessoa não consiga usar magia, e revela que o objetivo dela também é se tornar uma magia vender, e que teve a honra de conhecer a Eufaria. Iris muda de assunto, dizendo que não encontrou nenhum Frostwalker no seu feitiço de buscar. Esse Frostwalker é o monstro que eles precisam derrotar para concluir a missão da magia vender. Então Will diz que é provável que tenha um monstro mais forte dominando aquela área e por isso não tem um Frostwalker. E nesse exato momento caiu do teto um monstro gigante chamado de Frost Rex. Ele é basicamente um Frostwalker evoluído e vale 6 créditos. O Will se prepara para a batalha, mas Iris diz que ataques físicos não funcionam contra aquele monstro, mas ele não se espanta e diz que já venceu vários monstros dessa forma. A luta começa e o Prota pega o dispositivo mágico feito por Host. Enquanto corre e procura por um ponto fraco do monstro, ele arremessa o dispositivo e começa a passar um fio por todo o corpo do Rex. Ele diz que o Frost Rex é fraco contra explosões e fogo, então depois de passar todo o fio pelo corpo do monstro, ele ativa o dispositivo. O fogo começa a
percorrer toda a linha até alcançar o dispositivo explosivo, causando uma enorme explosão e fazendo o monstro em pedaços. Iris tem um pensamento meio sombrio ali, parecendo que ela está disfarçada para espionar o Prota. Num corte de cena, mostra a Iris entrando em uma grande sala. Nessa sala estão 4 dos 5 Magia Vender. Eles conversam sobre o possível rompimento da barreira mágica e também sobre a futura invasão dos Celestiais. Os magos perguntam se a observadora encontrou alguém útil e ela fala que encontrou o Will e recomenda ele para um cargo na torre, apesar dele não usar magia. Os Magia Vender ficam meio divididos, já que seria inédito alguém sem magia na Torre dos Magos. O de cabelo branco aceita, mas a maga de cabelo verde não quer admitir um sem magia. Eles decidem então esperar o festival para escolher um bom candidato. Alfaria então revela que recomendou o Will ao observador, por isso que a Iris foi investigar ele, e fica otimista para que o Prota comece logo a escalar a torre. De volta à superfície, o narrador diz que a escola exige no mínimo 7.200 créditos dos alunos para que eles possam ir ao Instituto Superior e ter a chance de se tornar um Magia Vender. Enquanto isso, todos os alunos passam por um teste enfrentando golems. Nesse momento são apresentados 3 novos alunos acima dos 10.000 créditos. Liana, que usa magia de raio, o Ignal, que usa magia de vento, e Julius, que usa magia de gelo. Todos eles derrotaram facilmente os golems. O Will diz que os créditos são como um índice para julgar a força dos alunos. Ele tem apenas 5.400 créditos e precisa de mais 1.800 para entrar no Instituto Superior. Enquanto eles almoçavam, Colette diz que é uma possibilidade dele ser recrutado mesmo não tendo 7.200 créditos. Isso poderia ocorrer caso ele se destacasse no grande festival, que basicamente é uma disputa para recrutamento de alunos. Colette explica que existem 4 grandes facções, de fogo, de gelo, de raio e de vento, e que no festival teriam diversos observadores, que basicamente são funcionários que levam os alunos para a torre. O Prota diz que participou do festival anterior e ficou traumatizado, já que ele foi humilhado por não conseguir usar magia. Então ele decide não entrar nesse festival, mas Colette insiste na ideia dele participar do evento. Enquanto andavam pelo corredor, ela percebe que existem magias ali no armário e pede para Kiki dissipar a magia. Quando abrem a porta, tem uma escada para o subsolo, e chegando ao fim das escadas, há um esconderijo onde os alunos se reúnem. Sion percebeu que alguém descia e aparece e tenta intimidá-los, mas Colette retruca, mandando ele baixar a bolinha. Ela insinua que ele está com medo dos 3 alunos com mais pontos. Então Sion diz que ele é muito forte, não tem por que ter medo, mas ele é muito burro e por isso não tem os 10.000 créditos ainda. Passada a resenha, eles voltam para a sala de aula e ela chama o Will para sair depois da aula, mas ele recusa, dizendo que irá trabalhar no bar da Gina durante a noite. O bar da Gina é um local onde a raça dos anões costumam se reunir. Um desses anões pergunta para o Will por que ele não está estudando. Ele diz que precisa trabalhar para pagar a escola. Pois é, né, galera? Não é de graça também. Roche também foi trabalhar junto com o Will e mostra um pouquinho da relação do nosso Prota com os anões. Eles parecem ser bem próximos, os anões até chamam ele de irmão, e Gina acaba interrompendo esse momento de descontração, pergunta se o Will não está insatisfeito por ganhar pouco, mas ele diz que gosta muito do trabalho e os anões também são super gente boa com ele, então ele adora trabalhar ali. De repente, Júlio chega à taverna e reconhece o Will. Ele começa a zombar, dizendo que um sem talento combina muito com aquele local porque está infestado de anões. Aqui é demonstrado um grande preconceito com a raça dos anões. Ele diz que os anões são uma raça inferior porque vieram de outro mundo fugidos de uma guerra. Ele começa a ser bem folgado, deixando claro a discriminação com as pessoas que não podem usar magia, e junto com seus outros colegas eles continuam insultando os anões de forma bem pesada. E o Will acaba se irritando com a atitude deles e vai até a mesa e manda eles retirarem suas palavras. Júlio se recusa a se desculpar e joga comida no protagonista, que fica bem bolado com a situação e nocauteia os alunos que estão ali junto. Depois de deitar os 2 aleatórios na porrada, Will começa a brigar com Julius. Julius começa a usar um monte de magia e consegue prender o nosso Prota no gelo. Então ele desafia o Will para entrar no festival e ser humilhado na frente de todos. O Prota, puto da vida, aceita o desafio e diz que vai deitar o maguinho na porrada até ele pedir desculpa para os anões. Então, sem muitas delongas, a história já vai direto para o dia do festival, onde a diretora faz o discurso de abertura para o grande festival de magia. Os alunos já fazem a primeira disputa, que é uma corrida com dragonetes no céu, e eles vão observando o desempenho dos alunos ao lado da diretora. Logo ela se retira, dizendo que há um trabalho a fazer, além de querer ir torcer para o Prota lá da plateia. Sion fica todo empolgado, já que Colette chamou ele para fazer uma equipe. Ele pensou que ela tinha passado o Will para trás e iria formar uma equipe com ele, mas quando chegou na sala percebeu que o time era Colette, Will e ele, e fica um pouquinho frustrado. Nessa sala, Julius também aparece e encara o Prota. Nesse momento, Sion percebe que ele foi completamente ignorado por nosso protagonista e fica muito bolado. Logo
Logo mais é apresentado o professor Eduard como comentarista do evento. O narrador do evento anuncia que o próximo jogo seria a Corrida pela Coroa, que é de longe o mais famoso e concorrido dos jogos. Então ele começa a explicar um pouco sobre esse jogo. Ele diz que há vários biomas diferentes criados para esse jogo. O objetivo é começar bem distante e ir progredindo até chegar no estádio onde está a coroa. Além da difícil progressão pelo bioma e ter vários obstáculos, também é permitido que os grupos dos alunos se atrapalhem, o que acaba gerando várias situações de combate. O professor comenta que o jogo simula uma dungeon. O narrador diz que os favoritos a vencer são a equipe do Wignall e do Julius. Enquanto mostra a saída das equipes para se prepararem para a corrida, o Orkner é pego de surpresa com a participação de Will no festival. Tenta fazer Will desistir, mas ele não dá muita bola e as equipes vão se preparar para começar o jogo. O jogo então logo começa e logo de cara há um campo enorme cheio de golems. O prota começa a correr para cima dos golems e pede suporte para Colette, que conjura uma magia de terra criando luvas de pedra para o nosso prota, já que é uma regra que proíbe a utilização de força física, né? Não pode ter contato físico ali, apenas a utilização de magia. E por isso ela resolveu fazer as confecções mágicas ali dela para que Will pudesse lutar. O talento de Colette confeccionando esses instrumentos tão rápido e de forma tão perfeita espanta todos os espectadores. Sion aparece bem reflexivo e começa a se sentir humilhado pelo protagonista, mas Will continua sua investida liderando a corrida, já que o objetivo dele é derrotar os Julius. Colette começa a fazer várias espadas com sua magia e o prota vai utilizando uma a uma para acabar com os golems. Eduard comenta que o Will é muito experiente com as dungeons e por isso está progredindo tão rápido mesmo com tantos obstáculos. Então finalmente a equipe dele chega à última área. Ele diz que logo se encontrarão com várias outras equipes adversárias, já que o jogo é pensado para que as equipes se encontrem no final da corrida e não no começo. Então a magia de gelo voa e atravessa o Will no meio, ou era o que parecia, na verdade só passou pela capa dele. Julius se revela e começa a atacar o prota com magia de dispersão, criando uma saraivada de gelo. O prota então decide enfrentar o maguinho de gelo em vez de continuar rushando na corrida. Então Sion começa a entoar um encantamento para ajudar, só que não, ele lança uma grande magia contra o Will. O prota não entendeu muito bem o que aconteceu, mas então Sion desafia ele para lutar agora, no meio da corrida, cara, como pode? O Will se recusa claramente, mas Sion não quer nem saber e começa a atacar. O prota ainda tenta convencer a focar no jogo, mas ele tá muito bolado e manda ele lutar ou vai de F. Colette até tenta interferir, mas Julius não permite e aproveita para acabar com a equipe de Will logo. Sendo assim, sem opção, o prota pega a espada de pedra e se prepara para lutar. Num flashback, mostra Sion se lembrando do começo na escola com o Will. Ele percebeu que ele sofria muito por ser um garoto sem talento, então ele tentou ajudá-lo, mas o prota simplesmente ignora Sion completamente, e por isso ele sente ressentimentos, já que ele tentou dar uma ajudinha, mas o prota não se importava com nada além de seu objetivo, tratando tudo com insignificância. Isso despertou um enorme ressentimento em Sion. De volta ao presente, ele começa a atacar o prota impiedosamente, mas Will continua se recusando a lutar. Todos os espectadores se demonstram preocupados com a atitude de Sion, pois iria prejudicar o grupo inteiro. Iris vai até Roche e se senta do lado dele. Ela revela que se interessou por Will depois de ver suas habilidades. Eles comentam que o prota está ficando bem popular e sendo reconhecido pelas pessoas que estão assistindo ao evento. Então todos os espectadores percebem que há vários Julius na corrida pela coroa, o que é muito estranho. Um dos Julius foi até Wignall, que após derrotá-lo percebe que era um clone de gelo. Duas elfas que observavam o torneio opinam sobre o desempenho de Wignall como um mediano, tratando ele como uma decepção para o clã dos elfos. Will começa a refletir sobre as atitudes de Sion e se pergunta por que motivo ele persegue e humilha o nosso prota o tempo inteiro, atrapalhando completamente o seu objetivo. Sion entoa um encantamento e invoca um guardião de fogo, a Fênix. O prota explica que guardiões são utilizados para defesa, enquanto o mago entoa encantamentos, mas esse parece um pouco diferente, já que ele está atacando. Todos os espectadores ficam impressionados com o talento de Sion e o alto nível de seus feitiços. Os olheiros dizem que informarão isso ao magia vender de fogo, chamado Cariote. O Will novamente se recusa de novo a lutar. Sion não entende por que o prota não tem nenhum ressentimento, já que ele começou a maltratar o nosso prota. Ele começa a demonstrar seus pensamentos e diz que não aguenta mais ser ignorado por Will, e por isso que ele queria tirar tudo ali no mano a mano. Sion prepara um feitiço, imaginando que o Will iria se defender,
mas ele simplesmente se desvia e acaba derrotando o guardião. A luta começa a ficar bem séria e Sion prepara um grande feitiço, mas Colette interfere na luta. Ela diz que derrotou Julius, mas que era só um clone de gelo. Então ela diz para Will ir na frente para acabar com Julius. O Prota agradece a Colette, ela fica toda envergonhadinha, enquanto isso Sion lamenta pela interrupção na luta. E o Julius original finalmente chega ao estádio e o narrador praticamente declara sua vitória. Mas o Will, numa entrada triunfal, chega bem a tempo, impedindo que Julius levasse a coroa, e o desafia para um duelo. Logo no início, o maguinho faz uma cortina de fumaça com gelo. O Will percebe que há vários inimigos cercando ele, então ele começa a correr para não ficar exposto ao uso de feitiços. Após desviar dos feitiços e localizar todos os inimigos, ele começa a sua ofensiva. Mas vem uma magia de uma quarta pessoa, o que ele achou estranho, porque ele só tinha identificado 3 e só haviam 3 pessoas ali. Quando a fumaça dissipa, o Prota percebe que há vários clones de gelo do Julius. O original diz que seus clones podem explodir e surpreende o Will, explodindo um dos clones. Os professores reconhecem essa magia e dizem que esse foi um feitiço criado pela magia Vender Elfaria. O Prota pergunta como ele consegue usar a magia da Elf. Julius diz que dominou a magia por conta própria e tem domínio completo sobre os clones. Ele começa a manipular a magia dos clones e cria uma pirâmide de gelo, prendendo o nosso Prota dentro dela. O Will até tenta, mas não consegue quebrar o gelo e sair da pirâmide. Então uma enorme pedra de gelo que foi formada no céu é lançada sobre o Will. Todos os espectadores ficam impressionados com a fácil vitória de Julius. Ele já fica lá se achando e diz que será o próximo magia a vender de gelo. No entanto, o gelo se quebra e o Will vem caminhando enquanto farma a aura. Ele se prepara para recomeçar a luta. O Prota derrota os 2 figurantes com extrema facilidade. Do nada, os clones começam a se quebrar. O Will então revela que os colegas provavelmente estavam ajudando o Julius a controlar os clones. E no meio da luta, o anime gosta de dar uns cortezinhos de cena, mostra a Elf dizendo que não deseja um sucessor, mas sim um espadachim solitário para lutar ao lado dela. De volta à nossa luta, o Prota explica que o feitiço de Julius é imperfeito. Então a luta continua com o Will evitando todas as magias lançadas. O maguinho começa a se achar em pensamentos. Ele pensava que o Prota não saberia qual dos 5 clones era na verdade o original. Mas, surpreendentemente, o nosso Prota vai direto no original. O nosso Prota então explica que a magia do cara é horrível porque os clones congelam o solo, porque eles são feitos de gelo e tem a temperatura de menos 37 graus. Então dá pra perceber só de olhar quem que era o verdadeiro. O Prota revela a todos que conhece muito bem essa magia, porque ele era amigo da Elfaria. Depois de ser completamente humilhado, o Will humilha ele um pouquinho mais. Ele disse que o feitiço que o cara tava se achando tanto por usar, a Elf inventou quando tinha 2 anos de idade. Então o Julius começa a coringar por estar no mesmo nível de um neném praticamente, né? 2 anos, cara. O maguinho de gelo, então, já que não tem qualidade de magia, ele começa a apelar pela quantidade, fazendo os clones invocarem diversas magias. Mas o Prota tira uma onda, dizendo que foi atacado por 10 elfos de uma só vez, então ele não teria problema em lidar com 5 Julius. O Will começa a quebrar os clones com sua espada, um a um, até restar somente o original. O Julius original até tenta fugir para se recompor, mas logo toma um murrão cabuloso na cara e é jogado com tudo na parede. O impacto foi tanto que ele acabou desmaiando. Então o narrador declara o Will como vencedor do duelo e todos ficam impressionados por ele derrotar um dos top 3. Agora era só ele pegar a coroa, mas ele deu uma moscada. Então o Ignal chega e rouba a coroa. Que malandrinho, né? Colette vai até o Will e ele se desculpa por deixar uma outra equipe pegar a coroa, mas ele ainda se demonstra feliz por ter cumprido sua promessa. Além de vingar os anões, ele pôde demonstrar sua força no festival. Num outro momento, Will comemora sua vitória junto com seus amigos e os anões lá no bar da Gina. Um deles pergunta se a torre já recrutou o Prota, mas Colette diz que não, porque eles não ganharam a competição. Eles dizem que Julius teve que pedir desculpas e retirar suas palavras. Além disso, a Gina colocou o Julius para trabalhar, para demonstrar o seu arrependimento de fato, e não só com palavras. Aparece o Orkney refletindo sobre as consequências do bom desempenho de Will, e se preocupa com a reação de toda a escola. No dia seguinte, 2 magos pedem a ajuda do Prota para explorar a dungeon. Logo chegam mais alunos para elogiar o desempenho de Will no festival, e o chamam também para formar uma equipe com eles. Depois do festival, todos querem o nosso Prota no grupinho deles, mas Colette esculacha geral, dizendo que agora que o Will tá
Tá bem na fita, todo mundo querendo no grupo, mas antes ninguém queria, né? O Will ficou bem feliz por ser desejado nos grupos, mas ele recusa, dizendo que estará ocupado hoje porque vai no encontro com Colette. O Will vai para seu quarto, onde Roche pergunta se ele irá para a dungeon, mas ele diz que não, porque irá fazer compra de itens mágicos com a Colette. Na manhã seguinte, Colette aparece toda arrumadinha para o encontro e Will chega elogiando ela. Logo mais, chega Roche para acompanhá-los. Ele se apresenta como colega de quarto do Prota e começam a demonstrar uma certa intimidade meio diferente, mas Roche fez isso só para provocar a Colette. Quando finalmente eles conseguem ficar sozinhos, ela pergunta o motivo dele ter ficado tão grudado com Will, e ela começa a duvidar se ele realmente é um garoto. Mas Will diz que tem certeza que ele é um garoto sim. Roche volta e começa a fazer provocações, mas Colette começa a revidar e tenta tirar ele de perto do Prota. Então os dois falam para Will ir fazer manutenções na sua espada, que tava precisando, só pra eles ficarem sozinhos ali um tempo. Ela pergunta se Roche tem sentimentos por Will. Roche diz que eles são muito próximos e continua provocando ela. Mesmo longe, o Prota tinha percebido o clima tenso entre os amigos e fala com Kiki que os dois não estão se dando muito bem. Do nada, a Liana, um dos 3 melhores alunos lá, aparece e pergunta se o Will poderia conversar um pouco com ela. O Will diz que sim, então ela pede para ele segui-la. E ele a segue até uma sala. Nessa sala estão outros alunos. Ela dá a ideia de formar um grupo com 5 melhores estudantes para explorar a dungeon. Uma discussão começa e o tempo começa a fechar legal, parecia que ia todo mundo cair na porrada. Até que o Ignou interveio com uma magia de ilusão dos elfos, deixando o clima bem mais tranquilo. Liana fala a todos que o Will é diferente dos demais e que isso seria muito útil na dungeon. Sion e Judas prontamente recusam e falam que o Prota é um inútil e papapá. O Ignou quebra eles no meio, dizendo que eles deveriam respeitar o Will e estarem envergonhados por perder. E também acaba concordando com a ideia da Liana que o Will poderia ser útil na dungeon. Liana diz então de forma consciente que mesmo os melhores alunos do colégio são somente restos. Os bons mesmo vão direto para o instituto. Então ela pede para que todos que querem evoluir e formar um grupo com ela coloquem moedas numa taça. E aí a galera vai jogando as moedas lá na taça e grupo formado. Já à noite, o Will volta para seus amigos e conta que decidiu se juntar ao grupo de Liana para fazer a Praxis. Então o Orkney vem explicar como funcionará a Praxis. Ele diz que por um certo período os andares mais profundos ficarão liberados. E nesses andares existem monstros que valem muitos créditos e que dessa forma os alunos poderiam conseguir milhares de créditos. Enquanto isso, Eduard diz para os alunos tomarem cuidado, porque esse é um evento muito perigoso e cruel. No ano passado, 4 estudantes foram de arrasta para cima. Então, já passados os dias, momentos antes de começar a Praxis, os professores explicam que há acampamentos base em cada andar para quem terminou a Praxis ou quer desistir. E assim começa o nosso evento. Ocorre um corte de cena e um cara desconhecido aparece, dizendo que foi enviado para cumprir uma missão na dungeon, justo quando os alunos fariam a Praxis, e que seria um grande azar, já que ele se vê obrigado a mandar geral de F. Todos que toparem com ele e perceberem a missão, ele vai ter que, mandar de arrasto pra cima e tchau. O Will começa a ficar ansioso porque seus companheiros estão limpando todos os monstros, o que acaba prejudicando um pouco ele, porque os magos deixam vestígios nos monstros que derrotam, mas o Will não usa magia, então ele precisa pegar a parte do monstro para comprovar que derrotou. E como nosso prota só olhava, o Ignou e Judas começam a duvidar um pouco da utilidade dele dentro daquela dungeon. E o próprio Will também começa a se sentir inútil naquela situação. O Will vai racionar a comida e tenta entregar para o Ignou, mas o Ignou diz para ele não se aproximar para que não toque nele sem querer, já que os elfos só permitem o toque físico de quem eles consideram dignos. E naquele momento o Ignou só permitiria que Liana o tocasse. Enquanto fazem uma pequena pausa, Liana diz que o alvo deles é o Cerberus, um monstro de 110 créditos. Ele é o chefe do 10º andar, que é o andar mais profundo permitido na Praxis, e também é o monstro mais forte que eles poderiam derrotar naquela Praxis. Então ela diz para o grupo ir o mais rápido possível no caminho mais curto para o 10º andar. Num corte de cena, mostra os 2 invasores que apareceram anteriormente fazendo mais vítimas. Momentos após, a equipe de Will finalmente chega ao 10º andar e se depara com muitos monstros abatidos. O Will investiga um deles e percebe que não há vestígio de magia, o que é um pouco esquisito. Logo à frente, a equipe encontra o chefe do 10º andar, já abatido, e percebem que o combate ocorreu faz pouco tempo. O Prota então se lembra da explicação de Orkney. O professor diz que a magia de buscar não é perfeita. Alguns monstros conseguem se esconder dela. E claro, esse flashback não estava aí por nada. De repente, um monstro cabuloso aparece no teto e ataca a equipe, ferindo o Ignou diretamente e quebrando o chão do andar, o que fez com que o grupo caísse todos separados praticamente. O Will percebe que o Ignou foi ferido e pula para salvá-lo. E nesse momento foi mostrado que a equipe se separou em várias duplas. Sion comenta com Julius que eles caíram para o 11º andar, que é um andar restrito aos altos magos. Liana também percebe isso e fica muito preocupada, já
que os monstros ali são muito mais fortes, e se eles não voltassem logo, eles iam acabar indo de F bem rápido. Inconsciente, o Ignal começa a se lembrar das humilhações que os outros elfos faziam ele passar porque ele era um sem talento, se comparado com os outros elfos, claro. Ele acorda e o Will tenta tocar nele, mas ele não permite ainda, e tenta fazer os curativos para o seu braço sozinho. O Prota então começa a avaliar a situação, que não tá nada boa. Num corte de cena, o Orkney pergunta à professora o que está acontecendo. A professora Elisa diz que houve um ataque coordenado dos monstros, e que 2 professores já foram derrotados e tiveram suas cabeças levadas. O professor Eduard chega e chama o Orkney para ir resgatar os alunos. De volta ao 11º andar, o Will diz para o elfo utilizar o buscar em coordenação com ele, para que ele não gastasse muita mana. E ele começa também a dar alguns insights ali para organizar melhor a patrulha deles. No meio do diálogo chegam alguns monstros estranhos, chamados de guerguesas. Eles parecem orcs, né? São porcos aí, que valem 8 créditos. O Will consegue derrotá-los facilmente e o Ignal fica impressionado com a força do Prota. Só que nessa admiração ele acaba se distraindo um pouco e um monstro ataca ele. Ele tenta utilizar a magia de ilusão para ganhar tempo, mas isso não funciona e o Prota acaba salvando ele. Nosso Prota explica que aqueles monstros eles não têm olhos, então lógico que a magia de ilusão não funcionaria. Num outro flashback, o Ignal conjura várias magias e pede para Eleonor não abandonar. Essa é a rainha dos elfos que se tornou uma magia Vender. Eles eram amigos de infância e o Ignal quer subir a torre para ficar ao lado dela. Ele explica para o Prota que a magia de ilusão dele é defeituosa e ele não consegue dar forma física à sua magia. Enquanto isso, lá na dupla de garotas, Liana explica para Colette que apesar de toda a academia admirar o top 3 dos alunos, eles não passam de fracos quando comparado aos outros que estão na torre. De volta à dupla do Prota, o Ignal começa a revelar um pouco sobre o seu passado. Ele cresceu ao lado de Eleonor e quando ela partiu para ser uma magia Vender, então ele começou a se dedicar ao extremo para melhorar. E nesse momento, Will diz que sempre sentiu ter algo em comum com ele, e é justamente o ponto deles terem uma amiga de infância que se tornou uma magia Vender. E assim eles começaram a ter o objetivo de melhorar para ficar junto com suas amigas. Ele diz para o Ignal ir descansar tranquilamente enquanto ele protegeria ele. O Will derrota uma quantidade enorme de monstros, e o Ignal percebe que ele está bem esgotado e pergunta por que o Prota não o abandona. Antes que o Prota respondesse, de repente Kiki sente uma presença. Os dois se preparam para uma nova batalha. Começa a cair algo do teto e uma criatura de fogo aparece. Will diz que são monstros de 11 créditos, imunes a ataques físicos e resistentes à magia. A única fraqueza deles é a magia de ilusão dos elfos. O Ignal já fica bem para baixo e diz que sua magia é inútil e não causaria dano nenhum àqueles monstros. Mas o Prota diz que está tudo bem se der errado, só que mesmo assim eles precisariam tentar. Era a única opção, né? Então Will começa a revelar o ponto que eles tinham em comum. Ele diz que também quer subir a torre para estar ao lado de sua amiga de infância. Mas sem muito tempo para diálogos, o Prota já parte para a luta. Mas os seus ataques não fazem efeito. O Ignal até tenta ajudar, mas também não funciona. Os monstros concentram um ataque no Will e Kiki o defende. O Prota grita para motivar o elfo para que não desista e continue tentando usar sua magia de ilusão. E foi nesse momento que o Ignal entoa o encantamento e dessa vez a magia toma forma física e causa danos aos monstros elementais. Após derrotar os monstros, ele se ajoelha e pede desculpas por não ter reconhecido o valor do Prota antes. Mas agora ele reconhece o nosso Prota e o respeita. Num gesto de apertar as mãos, ele reconhece Will como digno, o que é muito importante ali na cultura dos elfos. Após terminar as lutas, Will revela que não estão perdidos, ele tem um mapa que indica o caminho. Além da Kiki, que consegue encontrar a direção correta pelo cheiro de Sion e Colette. Julius e Sion estão tentando encontrar o caminho de volta, mas eles estão completamente perdidos. Sion puxa ele de repente e diz para ter cuidado com os inimigos, mas Julius não entende nada, porque ele usou o buscar e acabou não encontrando nenhum inimigo próximo. De repente aparecem alguns monstros chamados de sentinelas malignos que não foram detectados pelo feitiço de buscar. Num corte de cena, um dos acampamentos está sendo atacado por sentinelas, mas Eduard acaba com todos os monstros facilmente. O Orkney passa com seu dragonete e puxa o professor Eduard. Diz que todos os alunos estão acima do 8º andar, então tá de boa, exceto pelo grupo de Will, que já estava abaixo do 10º andar. Enquanto isso, na dupla de garotas, a Colette pondera a situação com Liana. Elas estão sem mantimentos e exaustas após 16 horas na dungeon. A dupla de Will e a dupla de Sion se encontram. Eles perguntam onde estão Liana e Colette, e de volta à dupla das garotas, um professor aparece diante delas, mas na verdade era só a cabeça do professor. E nesse momento é revelado o vilão sem cabeça, que se apresenta junto com o seu parceiro. Colette fica assustada e pergunta quem são eles e o que eles querem. Eles revelam que são vilões e querem apenas destruir a barreira no céu. Sem cabeça imediatamente lança um ataque, mas o Will chega de repente e corta a magia. Will diz que encontrou as meninas porque Colette foi deixando pedrinhas pelo caminho e também
também Kiki foi ajudando na direção. O Prota então tenta atacar, mas é repelido pela magia do Mago Sem Cabeça. E a dupla do Sem Cabeça fala para eles se retirarem imediatamente, pois estariam chegando várias pessoas para ajudarem o grupo de alunos. Aparentemente, tudo iria ficar bem nesse momento, mas o Sem Cabeça invoca um Granduque, que é um monstro de 270 créditos. A voz do narrador começa a explicar a regra de 1 milésimo, um padrão usado pela torre para determinar os créditos que cada monstro vale. É explicado que um monstro que vale 1 crédito equivale a um mago que possui 1000 créditos. Então o Granduque, que tem 270 créditos, equivale a um mago de 270.000 créditos. Uma força que é muito superior aos 6 alunos somados. E essa força é demonstrada logo de imediato. O monstro ataca com um feixe de luz intenso e os estudantes tudo que conseguem fazer é correr. Mas o Igno é corajoso e tenta segurar o monstro com sua magia de ilusão, o que não faz nenhum efeito. O monstro se desfaz completamente da magia e continua disparando os ataques com muita mana. O Prota então percebe que esse é um monstro que é encontrado somente depois do 25º andar e nenhum deles entende por que o monstro daquele estaria ali. Os alunos avaliam então a possibilidade de fuga, mas o Will diz que o Granduque está comandando todos os monstros para procurarem os alunos, sendo praticamente impossível fugir dali. A única chance seria derrotar o Granduque realmente, o que era uma tarefa também quase impossível. Então todos se veem desesperados com a situação, mas o Prota diz que eles iriam sobreviver se matarem o Granduque, para ficar bem tranquilo, que é facinho, né? O Will diz que tem um plano que possa funcionar e o grupo concorda em seguir a liderança do Prota. Julius é o único que não concorda de cara, mas o Will convence dizendo que irá ensinar uma magia da Elf se ele aceitasse. Então, após bolarem a estratégia, a batalha começa, e Julius expõe todos os seus clones aos ataques do Granduque para distrair. Enquanto isso, ele vai entoando um encantamento longo e poderoso. O Prota começa a ordenar a equipe para atrapalhar o monstro e não deixar ele atrapalhar o grande ataque que viria por Julius. Julius finaliza o encantamento lançando um ataque massivo de gelo que foi totalmente bloqueado pelo monstro. Mas tudo isso fazia parte do plano. Na verdade, a intenção era usar o gelo para causar lentidão e fazer Liana se aproveitar e atacar o monstro corpo a corpo. Liana até consegue, mas a batalha não estava justa, porque os magos que trouxeram o monstro deixaram um encantamento de barreira para proteger ele caso a defesa fosse penetrada. Depois do ataque ser frustrado, o Duque acaba atingindo Will e quebrando seus óculos. Liana, como uma honrada cavaleira, diz que irá segurar o monstro enquanto todos correm, mas o Igno se recusa a abandonar ela, então os dois partem para cima com um ataque total. Sion considera fugir e o Will só se preocupa com seus óculos e começa a tremer de medo. Sion não acredita no que estava vendo e começa a bater no Prota. Com a atitude de Sion, o Prota para de tremer e começa a se voltar para a luta. Colette entende a situação e mostra sua admiração pela coragem de Will. Ela diz que é muito diferente lutar conjurando magias à distância e se expor numa luta corpo a corpo com uma espada. É claro que o Will teria medo de um monstro tão forte porque ele luta corpo a corpo e um único ataque poderia ser fatal. Então ela começa a dar suporte ao Prota, já que Liana e o Igno já estão fora de combate. O Will faz uma perfeita leitura do ataque que o monstro lançou e salta para cima. Colette entende a ideia e invoca uma espada com sua magia. Enquanto isso, Sion se aproxima em sua fênix e entoa um encantamento e lança um grande ataque de fogo. Mas todos os ataques, apesar de surtir algum efeito, não feriram muito o monstro. Enquanto se viam sem saída, um pedaço de cristal cai. Ao fundo, Roxo aparece dizendo para Will se lembrar que é uma varinha e uma espada. O Prota, de certa forma, entende o recado, apesar de ser meio instintivo. Ele pega a sua espada e o cristal e pede para Sion lançar uma magia. E esse foi o momento em que acabou tendo a junção da magia, da varinha e da espada. A varinha, na verdade, era o cristal. Will transforma sua espada numa espada mágica de fogo e, de forma inconsciente, ele acaba chamando o nome de sua arma, que é Ignis Whis. E ao invocar seu nome, a espada começa a liberar um poder mágico insano. Esse poder mágico foi tanto que apenas com um simples movimento de corte, Will cortou facilmente o Granduque ao meio, com um único ataque. Após desferir o golpe, Will se sente completamente esgotado e a sua espada volta ao normal. Mesmo derrotando o boss, os outros monstros ainda estão por perto e continuam o ataque. Os alunos estavam completamente esgotados, sem chance de se defenderem, mas um desconhecido mago aparece e aniquila todos os monstros instantaneamente. Ao mesmo tempo, os professores também chegam no lugar e o mago se revela. O Proto reconhece como o rei dos magias Vender, portanto a mais poderosa das varinhas. Todos os magos então se ajoelham venerando aquele rei. O Will fixa sua atenção, mas não no rei, e sim num garoto que acabou chamando sua atenção. Esse garoto começa a dizer que está surpreso que a espada ainda vive e se apresenta como Finn. Um corte de cena ocorre mostrando os dois vilões que dizem ter cumprido sua missão. Momentos após o incidente, o narrador diz que 11 pessoas foram de F e todos eles eram professores, ou seja,
os dois vilões eram bem insanos. Logo após saírem da dungeon, todos os alunos do grupo fizeram repouso na enfermaria para se recuperarem. Liana discursa agradecendo a todos na equipe por lutarem de uma forma corajosa e que eles conseguiram um feito assim fora de série para alunos da academia. Ela reconhece a liderança do Prota, dizendo que graças a ele todos conseguiram sair dessa vivos. Sion pergunta o que aconteceu na hora da batalha e como a espada de Will consumiu a magia dele. Julius, indignado, pergunta por qual razão ele escondeu o tamanho e poder de seu grupo. O Prota disse que não entendeu nada do que aconteceu e ele nem sabia que tinha aquele poder. A sua mente simplesmente ficou em branco naquele momento e ele fez as coisas no automático. O Will então vê uma oportunidade de perguntar sobre o Finn. Liana responde que ele é da tribo dos Finns e que são especialistas naquela dungeon, sabendo todos os caminhos e atalhos, guiando os magos para os níveis mais baixos da dungeon, que sem os Finns os magos nunca conseguiriam ir tão profundo na dungeon. Num corte de cena mostra Finn retornando para a sala da diretora e fazendo seu relatório. Ele informa que a expedição foi até o 49º andar e traz uma espada estranha, que ele recuperou de um grupo esquisito. Ele diz que esse grupo mandou 20 altos magos de F naquela expedição, ou seja, foi muita gente de arrasta. Ele também diz que desconfia que tem uma pessoa fazendo experimentos na dungeon, manipulando os monstros. Finn, bem curioso, pergunta sobre o Will. Ele diz que a diretora deveria cuidar apenas dos magos, os guerreiros deveriam ser de responsabilidade dele. Mas a diretora retruca, dizendo que o Will é um guerreiro que quer se tornar um mago, por isso que ela cuida dele. O Finn simplesmente aceita essa resposta e vai embora. Num outro dia, Colette flagra o Will já treinando. Ele diz pra ela que não pode parar de treinar, senão ele pararia de evoluir e nunca alcançaria seu objetivo. Sion também estava ali por perto, ele aparece e pede para que o Prota duele com ele mais uma vez. Dessa vez, as coisas estão um pouco mais amigáveis entre eles e eles começam uma luta bem tranquila ali. Só que, porém, o Orkney se depara com a cena e dá um brigueiro neles e eles saem simplesmente fugindo do Orkney. Algum tempo depois, as aulas continuam. O Orkney diz que o ano letivo está chegando ao fim e os alunos do 6º ano passarão pelos últimos testes. O Will se demonstra determinado a subir a torre e manda ver nos estudos. E assim, infelizmente, acaba a nossa história. Que trocadilho horrível, não é não? Bom, pelo menos por enquanto vai acabar a história desse anime, já que ele não tem uma segunda temporada, mas no futuro provavelmente vai ter. E assim que lançar, rapaziada, eu trago aqui também um anime recap pra vocês, beleza? E é isso, rapaziada, espero que tenham gostado do vídeo da história. Um forte abraço e até o próximo vídeo.